Bom, pessoal, vamos começar aqui uma aula muito legal com Evangelion, essa obra icônica do estúdio Gainax lá de 1994. Esse é o primeiro episódio, né, da obra clássica de Evangelion. E, deixa eu mudar para minha luzinha aqui, a gente vai... Todos os conteúdos que a gente apresenta aqui nos nossos aulões de quarta-feira, eles estão disponíveis de maneira oficial no Brasil, claro, e esses, mais uma vez, são conteúdos que estão na Netflix, tá? A gente não tem patrocínio da Netflix. Se a Netflix quiser nos patrocinar, fique à vontade, a gente vai achar muito legal, mas a gente não tem esse patrocínio, a gente vai trazer conteúdos de outras plataformas. Aqui na Netflix a gente encontra muito conteúdo icônico, muita coisa legal, e tá lá Evangelion também, tá? Começando pelo título, ó, aqui, cuidado, hein, para você depois ir lá na Netflix, assistir em japonês, estudar, né, lembrando de todas as explicações que você vai ver aqui. O tempo em que se inicia o trecho em que a gente vai analisar é 9 minutos e 53 segundos, tá? É uma conversa entre a Misato e o Shinji dentro do carro, é bem legal por diferenças de polidez, de tom, muito legal, e para expandir vocabulário também. Mas, começando pelo título da obra, temos aqui Shinseki Evangelion, tá? Já dá para começar a ensinar por aí. Shin traz a ideia de novo, né? Novo. O kanji Shin, ele também pode ser lido como atarashi, né? Com o shi para fora do kanji, que é o adjetivo, é a palavra em japonês para novo, tá? Aqui ele está com a leitura chinesa dele, que é Shin, ligado à palavra seiki, tá? Que é século. Lembrando que, né, se você vai ver aqui embaixo, seiki, tá? Sempre lembrando pronúncia também da língua japonesa, o i é precedido por e em japonês, você deixa a pronúncia do i bem sutil, ele quase não aparece, então não é seiki, esse i você pode tirar um pouco, deixa aparecendo uns 20%, só 30%, tá? Vira shinseki, tá? Quase como se ele não existisse. Shinseki Evangelion, tá? Escrito dessa maneira, com o som de va, né? Escrito com estes katakana, tá? É muito comum também substituir som de v em japonês por ba, tá? Então poderia ser aqui, calma, aqui, Evangelion. Também estaria, né? A grafia com o nosso alfabeto continuaria sendo Evangelion, né? Com V, porque o ba ele substitui a sílaba vá com V. Mas existe essa outra maneira, um pouco mais moderna e que é mais precisa de você grafar em japonês. Esse som de vá, tá? É o U com esse tem, com esses dois tracinhos em cima. É como se fosse a letra V, tá? Você soma isso em tamanho menor, uma vogal, né? Então, com A, que é o caso aqui, isso aqui é um A em tamanho pequeno, fica som de vá. Não, poderia ser como se fosse o I, seria vi, se fosse o, seria vo, e assim por diante, tá? Shinseki Evangelion. Nos filmes mais recentes, o Hideaki Anno escolheu colocar o O, com esse O aqui, né, que é o som de WO, né, que a gente escreve assim, né, representa assim, que em hiragana é a partícula O. A gente vai falar muito dela, inclusive, na aula de hoje, tá? Em katakana tem pouquíssimos, não tem quase nenhum uso, ela só existe para cumprir tabela, tá? Mas ele usou aqui estilisticamente, nessas obras mais recentes, se eu não me engano, ele troca o O por esse O, né? Por o Evangelion, tá? É só estilo, que daqui era um cara muito estiloso. Tá? O título internacional é Neon Genesis Evangelion, ok? Muito bem. Começando aqui o diálogo, o Shinji fala com a Misato. Lembrando, o Shinji tem 14 anos, mais novo, a Misato já tem lá, quantos anos tem a Misato? 30 e poucos? Mais velha, não se conhecem direito, então o Shinji mais novo vai usar a linguagem polida, o Teineigo, tá? Linguagem polida normal com ela, e ela não precisa usar a linguagem polida com ele. Então, vamos reparar nesses contrastes de linguagem, tá bom? Modo aula ativado, hein, gente? Vamos lá. Kore kara chichi no tokoro e ikun desu ka?
Korekara, chichi no tokoro e ikun desu ka? Tá? Korekara quer dizer a partir de agora, daqui para frente, não entender agora, né? Desmembrando isso, né? Kara significa a partir de, e kore significa isto. Não faz muito sentido se a gente traduzir literalmente, né? A partir disto, mas o sentido dessa expressão, korekara, quer dizer agora, daqui para frente, desse ponto do tempo em diante, o que a gente vai fazer? Né? Agora, daqui para frente, tá? Essa ideia. Chichi, tá? Chichi, que significa meu próprio pai, tá? Existe a diferença de você falar pai e dos outros e o seu próprio. Então, quando você fala Oto-san, quando você fala Oto-san, você pode falar se referindo ao pai de alguém, tá? Quando você fala Chichi, com esse kanji aqui, né? Os dois pontos. A gente vai ver o Oto-san mais para baixo. A gente está falando do próprio pai. Então, quando eu falar Chichiwa, você sabe que é meu pai. Já traz a ideia de meu, tá? E é o Shinji aqui falando do Gendo Ikari, que é o pai dele. Chichi no tokoro e, né? Tokoro significa lugar, tá? Aqui a gente tem a partícula e, que indica direção. Então, Chichi no tokoro e, quer dizer para, em direção a, o tokoro, portanto, lugar, do, aqui a partícula no, que nesse caso aqui tem o sentido de posse, né? Liga os dois substantivos, chichi, tá? O lugar do chichi, para o lugar do chichi, tá? Para o lugar do meu pai, quer dizer, para onde meu pai está, né? A gente tem que fazer adaptações na hora de fazer a tradução, né? Uma tradução literal aqui fica feio, né? Chichi no tokoro e, quer dizer, para o lugar do meu pai, tá? E o que vem depois? Ikun desu ka? Tá? Começando pelo final, esse desu ka mostra a polidez, tá? Tudo que termina com des, você entende que é uma frase que tem que está sendo polida, que está sendo educadinha, tá? A palavra, a partícula ka traz uma interrogação para o final da frase, então é pergunta, e esse ele é uma maneira oralizada de dar ênfase na frase, né? Ikun desu ka? A gente vai, né? Tem uma certa ênfase, tá? Numa linguagem polida, você substituiria esse por no. Ikuno desu ka? Mas aí fica muito formal, tá? Mas tenham isso na cabeça, principalmente quem já começou a estudar japonês, quem já está em algum nível. Quem está começando agora não precisa dar tanta bola para isso, para não confundir. Mas quem já está mais avançado, saiba que, né, quando você vê esse desu ne, sugoi desu ne, ikun desu ne, esse desu, tá? Esse ele substitui o no, que traz uma ênfase, né, na afirmação ou na pergunta, tá? Ikun desu ka? Shiro tokoro e ikun desu ka? Quer dizer, agora a gente vai para onde meu pai está, para o lugar do meu pai, para onde ele está, tá? Dá essa ideia. A gente colocou espaços entre as palavras aqui para facilitar a compreensão de vocês, tá? O pessoal que está começando agora. Mas, agora que eu estou saindo dessa frase, eu vou tirar os espaços. Em japonês não se usa espaços, tá, gente? Sempre sem espaço. Então as coisas ficam coladinhas assim. E a variação dos alfabetos vai dando respiro, tá? Não é confuso. Você sabe que aqui é hiragana, bate num kanji, hiragana de novo e tal, e você vai formando a sua frase. A gente está fazendo para fins didáticos. Ok? Como que a Netflix traduziu, como que a Netflix adaptou essa frase? Né? Lembrando que essa parte da tradução é da Netflix, né? Não é uma tradução que eu criei, é uma tradução que está oficialmente lá na Netflix, na legenda de Evangelho, tá? Colocou assim, vai me levar para ver meu pai, tá? Que faz sentido, né? Korekara chichi no tokoro e ikun desu ka? Vai me levar para ver meu pai? A gente está indo até onde meu pai, a gente está indo ver meu pai? Agora a gente está indo ver meu pai? Poderia ser um pouquinho mais literal, mas eu acho que está tudo certo. Diálogo corriqueiro, não tem muito segredo, tá? Importante vocês prestarem atenção nos mecanismos da língua japonesa, tá? Esse final que eu falei do des, saber que des afirma numa linguagem polida, saber que ka traz uma sensação de interrogação para a frase, geralmente também num discurso mais polido, entender estruturas básicas de linguagem, como korekara, quer dizer, daqui para frente, né, em seguida, etc. E vocabulários como chichi, que é muito básico, né, meu próprio pai, tokoro,
e o verbo iku, que significa ir, tá? Uma frase corriqueira que dá pra gente aprender bastante coisa. Vamos seguir. Aí a Misato fala, sou né, sou naru wa né, tá? Sou né. Aqui você vê que ela não tá usando des, né? Poderia ser sou des né. Se fosse um superior da Misato, ela certamente colocaria um des aqui, porque precisa de respeito. Como ela tá falando, e não naquela desrespeite, mas é uma linguagem que se usa, né, num japonês correto com os mais velhos, né, pessoas de maior hierarquia. Aqui, como ela está falando com um menino, com uma criança, praticamente não tem a necessidade de utilizar essa linguagem. Então, ela vai so, né? Quer dizer, é mesmo, né? É isso, tá? So, quer dizer isso, tá? So, indicando isso. E né é a partícula que busca anuência, né? Busca concordância. So naru wa né, tá? Aqui é um jeito bem japonês de falar que a gente não consegue traduzir tão fácil para o português, mas é fácil de entender, é uma explicação simples, tá? So quer dizer isso, indicando isso, né? Que no caso que o Shinji acabou de falar, vamos ver meu pai. E o naru é um verbo que quer dizer se tornar, tá? Então, literalmente, se torna isso, tá? Esse wane é simplesmente o final da frase, ela tá, o wa é uma partícula que dá ênfase, tá? Muitas partículas dão ênfase no japonês. O wa é uma partícula que dá ênfase, especialmente quando mulheres estão falando, tá? Então tá só enfatizando e o né dá uma amaciada, né? Parece que busca a concordância, tá? Então vamos deixar isso aqui separado. Sonaru quer dizer se torna isso, tá? A gente não fala assim em português, mas em japonês acontece de usar esse tipo de construção. So, né? Sim. Sonaru wa né? Falando isso com ênfase. Se torna isso. Isso que você falou de visitar seu pai, no caso, acaba sendo isso, né? Se torna isso, tá? Com esse sentido. Acaba sendo isso que você falou. Você tá correto, tá? Dá essa ideia, tá? Muito difícil de traduzir. Literalmente, a gente nem deve fazer isso. A legenda da Netflix colocou: é isso aí, acertou em cheio. Então a gente vê aqui que tem uma bela adaptação, né? E eu acho bom, porque sonaru wa né não tem uma correspondência. Você tem que entender que em japonês no caso, acaba se tornando essa situação que você acabou de citar. Vamos ver o seu pai, está certo? Tá? Mas como é que vai traduzir isso? Não precisa, não deve ser literal. Quando acontecer esse tipo de coisa, busca algo em português que tenha o clima. Vocês acham que acertou em cheio tem o clima do que ela está falando em japonês? Aí fica a critério do cliente. Eu acho que, a princípio, pensando assim, sem ver a cena junto, eu acho que passa, uma tradução legal. Aí ele fala, To-san, pai. Aqui é o Shinji que fala, né? Que eu queria pontuar uma coisa, né? Eu falei mais cedo que quando você fala do seu próprio pai, você usa chichi. É uma linguagem respeitosa, inclusive. Você está falando com outras pessoas de um jeito polido, tá? Atenção para as camadas de polidez, né, gente? Está falando de um jeito polido para outras pessoas. Sobre o seu próprio pai, você usa chichi, tá? Uma palavra que soa formal e polida. Mas, se você não está... aqui, eu acho que é o Shinji que está falando aqui, eu não me lembro exatamente da cena. Mas se é o Shinji que está falando com ele mesmo, To-san, ele também está se referindo ao próprio pai. Só que ele não está comunicando a ninguém sobre o próprio pai, né? Chichi é uma palavra que tem mais a ver com essa, quando você vai falar do seu próprio pai para outras pessoas, né? Chichiga, não sei o que, não sei o que. Quando você está falando com você mesmo, não tem obrigação de polidez, você está fazendo uma reflexão, você pode usar sim, como eles usam, To-san, né? Ou To-san, que é mais polido ainda, né? Mas geralmente To-san, porque você está falando com você mesmo, você não precisa ser polido com você mesmo, tá? Então, por isso que ele está usando To-san, porque ele está falando com ele mesmo, tá? Aí continua. Aí a Misato, né? Continua. Ah, soda, né? Ah, é mesmo, tá? Esse soda é você lembrando alguma coisa, alguma informação, né? Ah, é mesmo, né? Otou-san kara ID moratte nai, né? Otou-san kara quer dizer a partir de. Vamos entender uma coisa aqui que é importante, hein? De estrutura gramatical em japonês, tá? Coisas que vêm. Deixa eu mexer um pouco no texto aqui em Romaji para o pessoal que ainda não aprendeu hiragana e katakana.
estruturas que vêm antes desse kara, se elas são substantivos, como é o caso de oto-san, que é o pai, né? Se elas são substantivos, a gente entende, na maioria, fala sobre o seu próprio pai, chichi, linguagem polida, tudo certo, tá? Então, kara aqui tem a função de a partir de, tá? Eu tô frisando isso porque aparece kara em outras situações, geralmente quando eles são precedidos por verbos que tem outro sentido, é um sentido de causa, tá? A gente vai ver isso ainda nessa aula, tá? Oto-san kara, então quer dizer do seu pai, a partir do seu pai, ID, quer dizer a identidade, identificação, morattenai, tá? Você vê que ela está usando um linguajar aqui bastante informal, tá? Tá falando com a criança, não precisa usar a linguagem polida, tá? Morattenai, tá? Quer dizer, você não recebeu a partir do seu pai a identificação, a identidade, tá? Morattenai vem do verbo moral, tá? Que está na forma te, morate, e ainda por cima na negativa, morattenai. A forma te, como a gente já viu nas outras aulas, ela indica tanto uma ação em curso, é uma forma muito... a forma teiru, me desculpa, não é a forma te, é a forma teiru, aqui é a forma teiru na negativa, tá? Seria morateiru, morateiru, se fosse na forma teiru sozinha, e aquela tá na negativa, vira morattenai. A forma teiru, ela indica tanto uma ação em curso, estou fazendo, estou lendo, estou recebendo, como um estado de alguma coisa. Nesse caso, está indicando um estado, né? Um estado de não recebimento da identificação, né? E com uma interrogação. Então, se a gente falasse isso em português, a gente falaria: você não recebeu a identificação do seu pai? Lembrei. Você recebeu a identificação do seu pai? Ou você não recebeu, para trazer a negativa também? A gente fala, às vezes, com a negativa, né? Em japonês, a forma teiru mostra um estado. Isso é importante a gente entender, porque quando a gente traduz para o português, muda um pouco. Não tem essa correspondência tão clara. Então, tem que entender em japonês, né? Aquela nossa máxima. Entender no original, sem tradução, num primeiro momento, é a melhor pedida, é a experiência mais rica que você vai ter, tá? Morattenai. Você não está num estado de não recebimento da identificação a partir do seu pai, tradução literalíssima, tá? Na prática, é mesmo, né? Você não recebeu a identidade do seu pai? Deu para entender? Aqui o foco é forma teiru e a partícula kara, tá? A partir de, quando ela é precedida de substantivos. Botem isso na cabeça, fixem essas informações. A legenda oficial da Netflix traduziu como é mesmo. Recebeu algum cartão de identificação dele? Muito boa a tradução, passa exatamente a informação. Aí ele fala, hai, quer dizer, sim, tá? Lembrando que hai significa sim, mas faz parte da linguagem polida, tá? Hai é linguagem polida, tá? Quando você fala hai, você está sendo polido. É tão polido quanto usar des, quanto usar mas, tá? Recebi sim na legenda da Netflix. Aí ele entrega para ela, né? E fala dozo, tá? Palavra importantíssima do japonês. Dozo, pode ter um monte de traduções, e uma delas, como está sendo usada aqui, aqui está, né? Dozo. Fique à vontade, é um jeito polido de você entregar alguma coisa para alguém, né? Dozo, né? Fique à vontade, pode pegar, pode levar. Então tem um sentido bastante amplo. Quando você, por exemplo, está numa situação em que a pessoa está junto com você e você está na sua casa e você serve uma comida para ela, né? Você fala, dozo, né? Pode pegar, pode comer, fique à vontade. É um jeito muito cordial, muito comum de ser cordial com alguém quando você está oferecendo algo para a pessoa, tá? Aqui ele está entregando a carteira de identidade dele, né? Dozo. A legenda traduziu como aqui está, né? Poderia pôr um aqui está para evocar essa polidez. Detalhes, tá normal. Aqui a gente não tem essa cerimônia para essas coisas. E ela responde arigato, tá? Repara que ela não colocou o som longo aqui, né? Arigato, né? O correto é arigato, tá? Obrigado. Tá? Aqui, como ela está num linguajar mais informal, é muito comum tirar esse som longo para deixar mais leve, para deixar num tom mais coloquial. Arigato, tá? Obrigada. E aí a gente vê isso no livro, no caderno que ele entrega
né? Então aparece escrito assim, koi, que é um jeito muito imperativo, muito não polido de falar, venha, tá? É o imperativo do verbo kuru, kuru, tá? Isso no imperativo vira koi. Não, esse é o koi de paixão, de amor, amor romântico. Nossa, aqui, cadê esse koi na lista? Bom, mas é o mesmo lá de cima, aqui, ó. Tá? Kuru significa vir e koi é no imperativo. Venha, tá? Então você vê que é uma linguagem que você não manda para uma pessoa por escrito, sem ter um tom muito íntimo de brincadeira ou agressividade, tá? A gente sabe que o Gendo Ikari, né? O Ikari Gendo, que é o pai do Shinji, não gosta muito dele, tem problemas, né? Então, koi, né? E aí tá assinado por Ikari Gendo, tá? Que é o pai do Shinji, tá? Venha, Gendo Ikari, ok? Aí ela entrega esse caderno pro Shinji e fala, já, kore, yondoite ne. Yondoite ne. Ó aqui, pessoal. Bom, aqui eu vou focar nessa explicação porque é legal pro pessoal que já estuda japonês, às vezes pode se confundir com esse tipo de construção. Vamos falar disso. Já é uma das maneiras de falar. Bom, então, certo. Vi que a legenda traduziu como certo. Certo. Viva, né? Tipo, então, né? Tá bem traduzido. Kore, isto. Yondoite ne. E o ne, buscando a anuência, a gente já viu. Tá? Aqui vem do verbo yomu, tá? Vou escrever em Iromadi mesmo. Yomu, que é ler, tá? Numa forma que a gente chama de yon te-oku. É uma forma chamada te-oku, que você adiciona o verbo oku, que significa deixar, né? Deixar. Yondoite ne, né? Oitoite ne, é colocar e deixar feita uma ação, deixar colocado uma ação, traz essa ideia, tá? Aqui é uma junção, né, dessa forma, que é o te-oku na forma te, tá? Vamos explicar isso mais claramente. Yon de oku, tá? É a união do verbo yomu, ler, com o oku, que eu falei que é colocar, deixar colocado, tá? Isso, por sua vez, também está conjugado para a forma T. Então, yonde oite, tá? Essa seria a forma correta do verbo, tá? Yonde oite quer dizer deixe lido, tá? Traz essa ideia tanto de deixar um objeto, deixar colocado, deixar posto, deixar feito, como a ideia de você deixar feito uma ação, de um jeito mais abstrato. Yondoite, né? Quer dizer, deixe isso lido, tá? Chegue lá no nosso destino com esse conteúdo, você já tendo lido ele, tá? A gente falaria aqui, ó, já dá uma lida. É o que a gente falaria em português, tá? Em português, em japonês, essa ideia, né, de já deixa isso lido porque vão te cobrar, já deixa feito, já deixa preparado. Essa ideia é expressa por essa forma verbal teoku, tá? Que eu não vou explicar isso agora, porque não exigiria tempo, mas aqui só aparece dito de um jeito oralizado, ainda por cima, tá? Então, se a maneira correta é yonde oite, aqui do jeito oralizado, tá? Yondoite, né? Simplesmente porque sai mais fácil da boca, né? Geralmente a linguagem oralizada, ela se justifica porque é mais fácil pronunciar as palavras fazendo umas alterações no som, alterações na pronúncia, tá? O sentido é exatamente o mesmo, tá? Só para elucidar. Yonde oite vem disso, e a estrutura, quem quiser procurar, teoku, forma teoku dos verbos, tá? Que é deixar feito, deixar alguma coisa, ok? Já korei yondoite ne. Então, leia isso aqui, tá? Já deu uma lida, eu traduziria, bom, então já deu uma lida nisso aqui, porque você já pensa que vai precisar, né? Não é leia porque você é uma curiosidade, não. Se ela fala yondoite ne, você já entende que ele precisa ler, então já vai fazendo, já vai adiantando, traz esse sentido, tá? Aí aqui aparece escrito no caderninho Gokuhi, né? Gokuhi quer dizer segredo extremo,
né? Isso aqui, esse kanji significa segredo, esse goku significa extremo. É isso, né? A combinação, gokuji, sigilo absoluto, segredo extremo, tá? Esse, entre parênteses, é uma tradução que a gente fez. A Netflix não traduziu esses pormenores que estão escritos no caderno. Aí embaixo também, Yokoso Nerufu e, tá? Aqui tem uma curiosidade que eu já vou falar. Yokoso significa bem-vindo ou bem-vinda, tá? Nerufu, nerufu, com esse som de fu, é como os japoneses pronunciam a nerve, que a gente chama de nerve, que é a empresa, a organização liderada pelo Gendo Ikari, né, para combater os anjos. Enfim, nerufu, porque som de V e som de F em japonês, eles são análogos, eles se confundem em japonês, tá? Nerufu, tá? E a gente tem esse kanji E, que nada mais é do que a partícula E, tá? Escrito de um jeito em kanji, que é um jeito como eles escreviam isso antigamente, na época que ainda não tinha hiragana, não se usava amplamente o hiragana, então usava-se muito kanji no Japão antigo, porque foi o que eles importaram no primeiro momento da China. E esse kanji aqui, ele tinha essa função de representar a partícula E, que hoje a gente escreve com essa letrinha aqui do hiragana, tá? Então eles trouxeram assim toque estilístico, coisas de Hideaki Anno, trouxe um kanji antigo para indicar a partícula, tá? Isso é uma curiosidade, isso não existe mais no Japão, tá? Acho que muitos japoneses têm que pesquisar. O Rafa pesquisou essa informação, né? Os japoneses não devem saber, seja nerufu, esse kanji, um japonês, não entendi o que é isso, né? Precisa explicar para ele, tá? Então é mais uma curiosidade do que qualquer coisa, tá? E a tradução é bem-vindo a nerve, ok? Certo. E aí aparece nerve aqui em katakana, né? Nerve, né? Que aparece bem-vindo a nerve na legenda, né? Aqui só tá escrito nerve, tá? Então você vê como tem às vezes umas liberdades de adaptação. Bom, vamos para o que interessa. Aqui, to-san no shigoto, também é uma frase reflexiva do Shinji Ikari, né? Então, ele está falando de novo, to-san, né? Tá falando para ele mesmo, ele não precisa usar chichi, não está comunicando a ninguém. To-san no shigoto. Shigoto é trabalho, tá? Trabalho do meu pai, né? To-san no. O no, ele relaciona as duas coisas, tá? Muito importante, tá, gente? Eu repito o tempo inteiro sobre no, porque é algo que eu preciso que vocês entendam. É tipo nível muito básico para a gente começar a entender, de fato, a língua japonesa no original, sem precisar de tradução, sem precisar de intermediários, tá? A compreensão do no é essencial. Ela relaciona o que está aqui com o que está aqui. Tá? Geralmente, muitas vezes, com uma ideia de posse. O de, do, como é o caso aqui, né? Shigoto é trabalho do meu pai, né? To-san no shigoto. O trabalho do meu pai. Né? Não tem também o que é hack, né? Vamos lá. Nanka surun desu ka? Boku ga. Nanka é alguma coisa, né? Nani significa o quê, né? Quem não conhece essa palavra, né? Nani, né? O quê? E nanka, aí o nani vira nan, né? E aí, acompanhado desse ka, nanka, quer dizer, tipo, ou alguma coisa. Traz a ideia de alguma coisa. Nanka suru. Suru significa fazer, então quer dizer fazer alguma coisa. Ó, de novo, desu ka. Mesma coisa que apareceu lá em cima, né? Desu ka, pergunta com ênfase de um jeito polido, tá? O pode ser substituído pelo quê? Quem que prestou atenção aí no que eu falei mais cedo? Se prestou atenção já sabe. É o no, né? Numa linguagem mais polida, né? Numa linguagem mais formal, porque polido ele está sendo aqui, mas uma linguagem mais dura, mais formal, um discurso, né? Suru no desu ka? Né? Nanika, daí nem o nanka seria possível numa linguagem mais formal, é nanika o suru no desu ka? Né? Eu farei alguma coisa, mas aqui não é o caso, aqui é uma polidez mais tranquila, conversação com oralidades, porque esse ele é fruto da oralidade também, é como sai da boca, tá? Então, nanka surun desu ka? Né? Boku ga, né? Olha que interessante, né? Depois ele deixou claro que é em relação a ele, né? Boku, quer dizer eu, né? Um jeito masculino, mais jovem de falar,
né, traz uma certa humildade, geralmente meninos falam boku, tá? E ga, tá? É a partícula que indica que o que vem antes dela é o sujeito, então ele deixou bem claro que tá falando dele, né? No japonês, às vezes, as frases, elas ficam abertas, é difícil traduzir, elas ficam, você não entende direito o que a pessoa tá falando, então ela precisa dar um adendo, foi o que ele fez aqui, né? Nanka surun desu ka? Quer dizer, eu vou tentar deixar confuso como ela pode soar sem o bokuga, né? É, vai fazer alguma coisa, né? Vai fazer alguma coisa? Eu, né? Tô falando de mim. Né? Em português eu podia traduzir desse jeito, mas vai ter que fazer alguma coisa? Digo eu, por aí, né? É uma frase que ele, né, pelo estilo, ela tá fragmentada assim, bem legal. Então, na prática, né, eu vou fazer alguma coisa, né? E a tradução da Netflix oficial diz: também trabalharei para eles, que eu acho que poderia ser mais próxima do original, não tem por que ser tão distante, né? Poderia ser, nem precisaria ter mantido a quebra, né? Poderia ser, eu vou fazer alguma coisa, né? Eu vou fazer alguma coisa lá, eu vou fazer alguma coisa para eles, enfim, né? Esse também, esquisito aqui também, mas dá para entender. Aí ele vê a Misato, né? A Misato não fala nada e ele entende que sim, claro que ele vai fazer alguma coisa, né? Tá pensando que ela tá com ele no carro, estão indo lá, a cidade, ele sob aviso, os anjos atacando, não vai fazer nada? É óbvio que sim. Ele percebe isso, que claro que ele vai fazer alguma coisa e fala a seguinte frase: "Sou desu né?" Tipo, é mesmo, né? É mesmo, né? "You mo nai no ni chichi ga boku ni tegami o kureru hazu nai desu yo ne?" De novo, "You mo nai no ni chichi ga boku ni tegami o kureru hazu nai desu yo ne?" Então vamos entender passo a passo, tá? Esse kanji, yo, é um kanji que indica um uso, pode ser propósito, né? Pode ser um interesse em alguns contextos. Então, yomo nai, quer dizer, nai significa que não tem. O mo aqui dá a ideia de nem mesmo, de nem. Entenda como nem. Tá? Cuidado para não confundir as coisas, hein, gente? A gente confunde, mas mo não é também quando tá como partícula, né? Quando você entende pelo contexto que tem uma ideia de também, tá? Aqui não tem por que ser a ideia de também. Aqui é um outro uso dessa mesma letra, que é o mo, tá? Yomonai, quer dizer, a interpretação aqui é como nem, né? Então, não tem nem interesse, tá? Em japonês é difícil a gente traduzir, porque nos verbos em português a gente já dá intenção, eles já estão impregnados de intenção, então é complicado, né? No japonês não tem isso, né? Ausência de nem mesmo intenção. Noni, aqui é uma partícula composta que indica uma ideia de embora, né? Mesmo, apesar de tal coisa, tá? Noni, a gente falou disso na aula passada também, é uma partícula básica, aparece o tempo inteiro, tá? Uma partícula composta. Então, apesar de, mesmo sem, embora tal coisa, né? Geralmente eu explico que o que vem antes é uma frustração, né? Gera uma adversidade em relação ao que está sendo dito, né? Então, yomo nai no ni, quer dizer, mesmo sem ter, né? Sem ter, né? A ausência, nai, quer dizer, não tem nem mesmo interesse, né? Uma função, um propósito, né? Quer dizer, sem ter um propósito, chichiga, né? O meu próprio pai, partícula H, de novo indicando sujeito, boku ni, quer dizer, para mim, para eu, tegami o, ó, o objeto aqui, tegami significa carta, né? Partícula o vai puxar um verbo. Que verbo é esse? Kureru, né? Kureru é dar, né? Você receber, né? Dar para pessoa, assim, né? Tegami o kureru, quer dizer, dar para mim a carta. Hazu nai, né? Poderia ser hazu ga nai também. Vocês vão ver também hazu nai, hazu ga nai. Quer dizer, quer dizer, não tem... seria algo improvável,
né, essa estrutura, o que vem antes de Hazunai, quer dizer, é improvável, tá? E o Desioné afirmando. Vamos entender, eu sei que ainda não deu para entender. Eu estou deixando bem literal os elementos para a gente agora dar sentido para eles, tá? Vamos separar o Desioné. Aqui vocês já entenderam que Desioné afirma com ênfase, né? Desioné, né? Ele está refletindo, falando o seguinte: sem interesse, sem ter nem mesmo interesse, algum tipo de interesse, o pai dele seria improvável que o pai dele desse para mim uma carta, tá? Aqui desce, né? A gente normalmente fala mandasse, mas kureru é quando alguém te dá, né? Você receber alguma coisa, né? Manga ou kureru, quer dizer, eu receber, né, o mangá de alguém, né? Manga o kureta hito, a pessoa que me deu o mangá. Tá? Tegami o kureru, quer dizer, ele me dar uma carta, tá? É um verbo muito importante, muito usado na língua japonesa. Então, de novo, vamos começar daqui, ó. É improvável, né? Hazuganai, ou hazunai, né? É improvável que o meu pai, sujeito aqui, né? O ga, o sujeito, então vamos para ele, que meu pai me mandasse uma carta sem, né? Sem nem mesmo ter um interesse, né? A gente sabe quem conhece Evangelion, sabe que o Shinji Ikari e o Gendo Ikari, né, pai e filho, eles não têm uma relação boa, né? Então ele tá falando, realmente, né, como sou bobo, meu pai jamais me mandaria uma carta se não tivesse um interesse por trás. Trocando em miúdos é isso, tá? Yomonai, nem mesmo ter um interesse. Noni, apesar disso, Chichigaboku ni tegami o kureru, né? O meu pai me dá uma carta. Ele tá aqui poderia ser uma afirmação, né? Tudo isso, hazunai ou hazuganai, é improvável. Isso que eu acabei de falar é improvável. E afirma tudo isso com ênfase, com tensioné, tá? Deu para entender? Tá? Eu parti de algo bem literal que a gente foi juntando até chegar numa compreensão dessas estruturas. De novo, é sempre difícil explicar coisas complexas em pouco tempo. Então, eu quero que vocês vão entendendo, preparando o terreno para um estudo mais passo a passo da língua japonesa, tá? Eu estou tentando deixar mais claro algumas estruturas para vocês já prepararem esse terreno para conseguirem aprender com bastante eficácia a língua japonesa. Tá? As estruturas aqui, elas não são fáceis de digerir para quem não sabe nada ainda, mas é importante ouvir essas explicações e você entender um pouquinho mais do que você sabia antes, para mim já é missão cumprida. Até porque as aulas depois vão ficar arquivadas no canal, você vai poder ver várias e várias e várias vezes, ok? Tradução oficial da Netflix para isso é a seguinte: faz sentido, caso contrário, ele nunca teria escrito para mim. Tá, eu mudaria algumas coisas aqui, né? É verdade. O meu pai nunca mandaria uma carta para mim se não tivesse um interesse por trás. Uma tradução melhor do que essa, né? Mas passa a mensagem, ok? Aí a Misato fala, soka, né? Uma coisa bem reflexiva, né? Né? Nigate nano né? Nigate nano né? Nigate significa algo que não é a sua, né? Nigate pode ser até uma comida que você não gosta, né? Por exemplo, okura ga nigate, né? O okura, quiabo, é uma comida que não me dou bem com ela, tá? Mas você pode aplicar para pessoas também, não é o meu ponto forte, né? Nigate nanone, tá? Nanone tá afirmando com ênfase, de um jeito fofo, tá? Tudo que tem ne no final, ele dá uma amaciada, traz uma simpatia para a frase, tá? Aí você pode ter muitas traduções, você pode adaptar de várias maneiras, mas vamos traduzir de um jeito mais literal, só para, né? É o seu ponto fraco, né? É um ponto fraco do seu ser, né? Oto-san-ga. Olha o ga aqui, né? O que vem antes é o sujeito, né? Também uma frase desconstruída, quebrada, isso acontece muito em japonês, né? O seu pai, né? Trazendo como sujeito, né? Nigate nano, né? Oto-san-ga. Quer dizer, o seu pai é
você não gosta muito dele, né? Ele não é o tipo de pessoa que você se dá bem, né? Nesse sentido, tá? E aí a Netflix adaptou bastante aqui. Já vi tudo. Não se dá muito bem com seu pai. Esse já vi tudo. Eu gosto de adaptações. Tá bem adaptado aqui. Tá? Poderia ser, tá. Já vi tudo, acho um pouco demais, talvez. Entendi. Ou, tá, porque soca. É mais um, tá, né? E o não se dá muito bem com seu pai, eu gosto. Aí ela fala, atashi to onaji ne. Atashi to. Ela fala atashi, que é um jeito bem feminino de falar eu. Tá? Você vê que no kanji, pelo kanji você não sabe a pronúncia, mas ela verbaliza atashi, que é exclusivamente mulheres que falam, né? E quem quiser falar atashi, né? A linguagem, a pessoa pode se sentir como ela quiser. Atashi é associado a uma linguagem feminina, tá? Atashi to onaji ne, tá? Alguma coisa to onaji significa igual a essa coisa. Então, atashi to onaji significa igual a mim, igual a eu, tá? E o ne, amaciando, trazendo simpatia, buscando uma concordância, mas que você não precisa concordar, fica só no ar e traz uma simpatia à frase, tá? A Netflix traduziu como é igualzinho a mim, tá? Igual a mim. É igualzinho a mim, tá adaptado, tá legal. E ele fala né, que é o jeito do japonês, né? Por quê? Não entendi. É muito comum falar desse jeito também. E chegamos ao final desse trecho, tá? Depois dá uma olhada de novo. É um trecho bem legal, uma conversa que eu acho que o foco aqui, além do vocabulário, das estruturas, é a gente reparar a diferença de polidez do Shinji, mais educado, para a linguagem da Misato, né? Que ela não usa não usa verbos terminados em mas, ela trata ele com uma mais informalidade, tá? É isso aí. Eu vou pegar umas perguntinhas aqui. Vamos que hoje eu tô comendo bastante o tempo para não passar tanto, já vai passar bastante do horário, mas vamos lá. Priscila Tavares-san, muito obrigado, Priscila, por estar sempre com a gente. Esse de no também é pedindo uma resposta um pouco maior que só sim ou não, certo? Ele não precisa pensar nisso, eu acho que não precisa ir tão longe. Entenda que é só uma maneira de você enfatizar. Ikun desu ka? Iku no desu ka? É uma pergunta com ênfase, está perguntando com uma ênfase, então ela só quer realmente saber. Eu acho que não implica o pedido de uma resposta um pouco maior só do que sim ou não. Não vai para esse lado, Priscila. Pode entender só como uma ênfase. Cada contexto vai ser um contexto diferente, né? Então não determina isso na cabeça porque não é para esse lado. Hai, tsugi! Sensei, o noni seria algo similar a demo? Na tradução para o português, muitas vezes pode acontecer essa similaridade, mas em japonês é bem diferente. O noni, ele primeiro expressa como se fosse um julgamento pelo que vem antes, e aí você parte disso, né? Takai noni kachatan da yo. Né? Eu comprei, mas embora seja caro. Você vê que o embora pode ser o demo, mas noni, tipo, apesar de, eu acho que apesar de, né? Takai noni, né? Tem uma frustração minha, né? Tipo, tem uma coisa ruim aqui. É um preço alto. Mas tirando essa parte, né? Eu acabei comprando, mesmo sendo um preço, né? Ou deixa eu ver. Ela falou mal de mim, essa pessoa falou mal de mim. Tomodachi nanoni. Né? Para substantivo, a gente precisa do na. Nanoni. Tá? O noni continua ali, só precisa do na para juntar com o substantivo. Tá? Não pode ser direto. Tomodachi noni. Tomodachi nanoni. Né? Brigou comigo, falou absurdos ao meu respeito. Tomodachi nanoni. Né? Embora a gente seja amigo, né? Noni mostra uma frustração o que vem antes. Tem uma coisa ruim ali, e apesar disso, tal coisa, tá? Uma sutileza, não é exatamente igual a demo, não, tá?
tá? E com o tempo, com a sucessão de exemplos, por isso que é importante a gente estudar, porque a gente vê várias vezes a mesma coisa, tá? Você vai entender melhor. Grazi-san. Posso seguir? Tem mais alguma coisa? Amaterasu. Essas aulas em cima dos animes, da hora, esse DHR, eu achei que era um pseudônimo. Da hora essas aulas em cima dos animes. Salve, mano, diretamente aqui do Japão. Arigatou gozaimasu, Nihon karamite kuretemasu. Arigatou gozaimasu, arigatou gozaimasu. Legal mesmo, né? A gente pegar coisas da cultura pop, que a gente pode exemplificar. Muita gente pode ter um preconceito, uma ideia errada de estudar com animes, eu só vou aprender a falar como protagonistas de mangá shonen. E não, você vai ter acesso à gramática, formação de frases. Olha aqui, a gente vendo linguagem polida versus linguagem mais coloquial, verbos essenciais, partículas compostas, tudo isso pode estar te divertindo ao mesmo tempo através do consumo de um anime. Então, não tem esse preconceito, o anime é simplesmente uma ferramenta poderosíssima para te ilustrar isso, tá? E vocês devem treinar a lição de casa, como eu digo, é a melhor lição de casa do mundo, né? É você ir assistir o trecho que a gente analisa aqui e assistir várias vezes até você internalizar essas estruturas. Aí quando você for ver eu falando de novo, em outro contexto, sobre essas mesmas estruturas, que elas vão aparecer de novo, afinal é o básico, vocês vão ver como vocês aprendem e como não esquecem nunca mais. Claro, tem que ter um estudo, tem que ter um passo a passo, uma organização. Aqui a gente traz, né, materiais diferentes, mas enfim, é muito legal aprender se divertindo. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Assistam de novo o trecho no Netflix e vão aprendendo através dessa repetição todas essas estruturas que eu mostrei e mais essa aula, tá bom? Até a próxima. Já né?